iniciar a mensagem sobre dons espirituais, que hoje nós iremos falar sobre a terceira classe dos dons, que é os dons de expressão ou os dons verbais. Eu quero avisar os irmãos que no sábado, 3 horas da tarde, todas as congregações que tiver alguém para batizar em águas, mande para casa ali do pastor Josivaldo, porque a congregação que pertence à área de Isaac estarão ceando no domingo, que é a congregação Estrela de Belém, não é? A igreja Estrela de Jacó, a igreja Estrela d'Alva e a igreja El Shaddai. Como vão cear domingo à noite, tiver alguém para batizar, mande sábado, entrega a ceia no domingo. E também eu quero avisar os irmãos que no sábado à noite só é a congregação Estrela Resplandecente, Estrela de Davi, a congregação Estrela do Oriente e a congregação Estrela de Sião. Essas 4 estarão aqui para cearmos junto para a glória, louvor e honra do nome do Senhor. Aí na próxima trimestral, no mês de junho, aí vem a área de Isaac. Quem entendeu e pode dizer glória a Deus? E outro aviso: o culto da campanha, quarta-feira, onde é Alquimé? Também na casa do Ceará, em frente à casa do Josivaldo, será lá o culto. Outra informação: amanhã, 3 horas da tarde, estará aqui o pastor Valmir, como também vai estar conosco pessoas que vêm nos visitar de outra cidade. Vem amanhã uma caravana nos visitar de outra cidade aqui na hora nona, 3 horas da tarde. Quero até cumprimentar a todos com a paz do Senhor, os irmãos ali do São Francisco do Brejão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Agora fique de pé, pastor Rafael lendo para mim 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 10. Iremos falar sobre dons de expressão ou dons verbais. Pode ler, pastor. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Glória a Deus. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Diga: Deus fala comigo. Podem sentar em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, nesta noite iremos falar sobre os dons de expressão ou os dons verbais. Os dons de expressão ou os dons verbais, ele é dividido em 3 partes. Primeiro é o dom de profecia, o segundo, dom de língua, e o terceiro, interpretação de língua. Iremos falar nesta oportunidade sobre dom de profecia. Primeiro, a palavra profecia significa prediz o futuro. O profeta é o porta-voz de Deus que fala a mensagem de Deus à igreja ou a pessoas.
Ou seja, o dom de profecia, ele precisa, necessita que a igreja tenha. E o profeta, existe mensagem que ele fala à igreja como um todo. Mas existe profecia ou palavra profética vindo de Deus usando o profeta, que fala para pessoas particular. Portanto, a profecia, ela tem algumas observações. Eu quero que você leia 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 39. A primeira observação que você deve observar na profecia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 e versículo 39. Pode ler, pastor. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. Ou seja, a palavra profética que prediz o futuro, a palavra profética precisa e há necessidade na igreja. E a palavra de Deus diz que é para procurar com zelo profetizar. Então significa que a palavra de Deus diz que nós somos sacerdócio real. Nós somos a nação santa. Não existe mais profeta como no Antigo Testamento. Hoje existe o dom da profecia. E é por isso que a palavra de Deus diz: procurai com zelo profetizar. Porque Deus nesta noite pode usar um presbítero. Deus nesta noite pode usar um diácono. Deus nesta noite pode usar um auxiliar. Deus nesta noite pode usar um evangelista. Deus nesta noite pode usar o pastor. Mas Deus nesta noite pode usar o cantor. Deus nesta noite pode usar a criança. Deus nesta noite pode usar a jovem, o jovem. Deus nesta noite pode usar as crianças. Sabe por quê? Porque existe o dom da profecia dada pelo Espírito de Deus. A igreja que não aceita este dom é espiritualmente morta. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 29 e versículo 18. O crente que não aceita este dom, ele é morto espiritual. O pastor que não aceita o dom de profecia na igreja, ele é morto espiritual. Morto espiritual. Eu conheço pessoas, obreiros, que não acreditam em profecia. Eu creio em profecia, porque a profecia é algo de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Quando não há profecia, o povo se corrompe. Por exemplo, existe profecia literária. A palavra de Deus, a Bíblia, é uma profecia que veio da literatura. A palavra de Deus é uma palavra profética. Quando você diz Jesus está voltando, você está profetizando diante da palavra. Mas existe o dom da profecia. E uma coisa interessante, queridos e amados irmãos, claro, a profecia não é superior à Bíblia. Leia para mim Apocalipse capítulo 22, versículo 18 até o 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida
e da cidade santa que estão escritas neste livro. Observando, o crente que não crê em profecia, ele está literalmente morto espiritual. Precisa que haja profecia na igreja. Agora, a profecia não é superior à Bíblia. Por quê? Porque a profecia, ela depende do julgamento da igreja. Você não pode dizer que uma profecia não é de Deus se você não julgou ela primeiro. E o primeiro passo para você julgar a profecia é quando você olha na palavra de Deus e ela está contra a palavra de Deus. É quando você lê a Bíblia e você descobre que ela está falando algo contra o Espírito Santo. É quando você ouve ela e você vem para a palavra e ela está contra a disciplina, contra a doutrina. Esta profecia não é de Deus, mas você precisa ouvir. Agora tem até obreiro mal educado, que às vezes uma pessoa profetiza, a pessoa simplesmente vira as costas, corre, parece que tem medo de algo. Eu quero dizer uma coisa para você, e digo para mim também, e para você que está ouvindo: ouça e julgue a profecia se ela é de Deus, porque você é espiritual. E é por isso que para julgar a profecia você precisa ler a Bíblia. Eu estava em um lugar e o Brasil, conversando, chegou a irmã Betânia. Para muita gente a Betânia é louca. E a Betânia olhou para o Brasil e disse: olha, negrão, Deus manda te dizer que Ele vai mudar a tua vida. E há muito tempo tu pede uma caminhonete. E Deus diz que já providenciou esta caminhonete para ti. E essa caminhonete é zerada. E a cor da caminhonete é cinza. Assim diz o Senhor. Ele parou e olhou. Disse: irmão, pois eu recebo. E alguém disse: ela é louca. Ele disse: eu recebo, eu creio que Deus falou com ela. Sabe o que aconteceu? Com 15 dias o patrão dele ligou para ele e disse: olha, Brasil, eu comprei uma caminhonete cinza. E essa caminhonete está guardada aqui em Goiânia, porque eu comprei para minha esposa ir deixar as crianças e levar as crianças para o colégio. Mas nós estamos com uma dificuldade. A dificuldade que nós temos é que a caminhonete é muito grande e a minha esposa não está dando conta de estacionar. Venha buscar a caminhonete para você, que eu vendo ela como você pode pagar. Ele foi buscar a caminhonete. O patrão deu baixa na carteira dele, ajudou ele, e até hoje ele tem a caminhonete para a glória do nome de Jesus. Você já imaginou? A jumenta falou? Não. A jumenta não falou. Porque se aquela jumenta tivesse falado, muitos jumentas burros estavam falando. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo falou na boca dela. Aí você precisa julgar se a profecia é de Deus ou não. Você precisa parar. E a palavra de Deus diz que você pode julgar a profecia. Você pode julgar a profecia. Sabe por quê? Leia para mim aí em 2 Samuel 23 e 2. 2 Samuel capítulo 23, versículo 2. 2 Samuel capítulo 23, versículo 2. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Você pode glorificar a Deus? O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra estava na boca. Às vezes você diz: ah, Betânia é louca, fulano é louca. A minha Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho do céu.
Os loucos não errarão o caminho do céu. É crente, para e ouça. É crente, ouça. Ouça. Eu conheci um pastor que o ministério dele foi exterminado e teve de ir embora de Imperatriz, porque ele não ouviu uma profecia. Ele estava na beira do rio e de repente uma criança chegou para ele, ele me contou. E ele comendo um peixe, aquela criança chegou e jogou areia nele. E ele com a esposa dele disse assim: que menino! E zangou. Aí o meninozinho chegou e jogou novamente areia nele. Ele pegou na mão do menino. Quando pegou na mão do menino, o menino olhou bem no olho dele e disse assim: assim farão contigo neste lugar. Naquela oportunidade, qual era a posição do pastor? Era ir jejuar, orar, para que não acontecesse. Porque a palavra profética é para você orar, jejuar, para todas as armas, toda a ação do diabo ser exterminada. Mas ele não acreditou. Com 15 dias, ele ficou tão sujo em Imperatriz, que ele teve de desaparecer de Imperatriz. E ele disse: eu não ouvi. Pastor, mas por que é para isso? É porque lá em Amós diz que nada acontece na minha, na tua, na nossa vida, sem Deus avisar antes. Agora às vezes você não ouve, às vezes você não valoriza. Às vezes Deus usa uma criança, às vezes Deus usa um animal, às vezes Deus usa alguém e você se acha maior do que os outros, mais santo do que os outros, tem a tua concepção que cabe dentro de uma caixa de fósforo, acha que Deus age do teu jeito e não ouve, e as coisas acontecem porque você não ouviu. Profecia, ela tem de ser julgada, porque existe profecia que é o Espírito Santo. Você quer mais outra confirmação? Vamos para Atos, capítulo 19, versículo 6. Atos 19, versículo 6. Leia, por favor. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava línguas e profetizavam. Esse povo não sabia o que era batismo no Espírito Santo. Esse povo aqui foi na terceira viagem missionária de Paulo. E Paulo, na oportunidade, orou por eles. E eles só tinham recebido o batismo do arrependimento. Porque o crente recebe 3 batismos. Ele recebe o batismo do corpo. Quando ele aceita Jesus, ele é imergido no corpo de Jesus. Ele faz parte da igreja. Cumprindo-se quando aquele ladrão estava crucificado. Naquela oportunidade ele não tinha sido batizado em água, mas ele tinha sido imergido, batismo, imersão no corpo de Jesus. E naquela oportunidade um da esquerda zombava, mas aquele da direita disse: Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Nele ia morrer naquela tarde, ele morreu naquela tarde, mas Jesus disse: hoje mesmo estarás no paraíso comigo, porque ele foi imergido no corpo de Cristo. É o mesmo batismo. Ele foi imergido no corpo de Cristo, que é o batismo que todos os crentes do mundo recebem. O segundo batismo é o batismo do arrependimento. É aquele que nós vamos batizar sábado. É aquele batismo. É aquele batismo. Outro dia eu estava indo batizar uns irmãos, e um irmão achou a água muito suja, e naquela oportunidade ele disse assim: olha, a água está muito suja, né, pastor? Eu disse: meu filho, agora só que tu não vai dizer nada não, porque morto não escolhe onde vai ser enterrado.
O batismo do arrependimento só batiza morto. Morto para cachaça, morto para maconha, morto para droga, morto para o fumo, morto para o adultério, morto para a prostituição, morto para a mentira, morto para o roubo, morto para o mundo e vivo para Deus. Vivo, 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 vivo. É o batismo do arrependimento. E o terceiro batismo é o batismo no Espírito Santo. Jesus quer que todos sejam batizados no Espírito Santo. E eu creio que aquele irmão que não será batizado no Espírito Santo, mas ele tem uma vida santa, que o batismo do Espírito Santo não depende de salvação. Eu acredito que ele vai ser batizado na hora do arrebatamento. Sabe por quê? Porque falar a língua do céu tem de saber, aprender, falar a língua daquela terra. Aleluia. Mas, nesta oportunidade, diz que eles receberam o batismo, falavam língua, evidência de língua, e profetizavam. E alguém pergunta: o que é que eles profetizavam? Alguns arqueólogos, alguns teólogos dizem que eles falavam das maravilhas de Jesus, eles falavam a respeito de Jesus. Então, queridos e amados irmãos, existe a profecia do Espírito Santo. É por isso que aqui é uma prova que não tem profeta. Deus pode me usar agora para você, mas Deus pode usar você para mim. Eu lembro-me que eu pastoreava uma igreja em Mara Rosa, e quando foi um dia eu estava entregando uma ceia, e Deus falou assim para mim: olha, diz para a minha igreja que tem uma pessoa em pecado, e se essa pessoa tocar no pão, ela vai morrer. E eu parei e disse: eu não vou entregar o pão. Eu não vou entregar o pão, porque Deus me diz aqui que tem uma pessoa em pecado, e se ela tocar no pão, ela vai morrer. Ela vai morrer. E eu não quero que você morra porque você tem filho. Eu não quero que você morra porque você tem marido. Eu não quero que você morra em pecado. Parei a ceia. Passou mais ou menos 10 minutos, um silêncio na igreja. Levantou a irmã Maria, e ela levantou, já veio correndo, chorando, caiu, e eu quero me reconciliar. A igreja pegou fogo, e o nome de Jesus foi glorificado. Aleluia. É por isso que precisa ter profecia. Você sabe por que tem muito púlpito que tem gente adulterando, se prostituindo? Sabe por quê? Porque o povo tem abandonado a profecia. Sabe por que tem muitos jovens pecando, senhor, senhora, falando bobagem, pecando? É porque está faltando o dom de profecia. E eu convoco a igreja do campo 5, o campo do campo 5, vamos orar para Deus levantar profeta na igreja e tirar os geladeira, tirar as Brastemp, tirar essa frieza, e você seja um profeta de Deus. Tem gente que está tão fraco que outro dia eu encontrei um irmão, bora para o culto de doutrina. Vai não, pastor, porque a mesma palavra, eu disse: eu te repreendo, geladeira. Que mesma palavra? Deus tem uma palavra a cada dia na igreja. Que é a mesma coisa o quê? Se você for na igreja dele, ele tem uma palavra. Na igreja desse tem uma palavra. Tem uma palavra, porque Deus é quem opera na igreja, quem fala na igreja, quem diz na igreja, quem manda na igreja. E Ele quer que você levante e diga: eu vou orar para Deus me usar em profecia. Rei Clite Raj Sarei Clidehai Cloche Calabarra Salimeira Barras. Ai, Clabarra. Agora existe um espírito imundo. Eu quero que você abra aí em Mateus capítulo 8, versículo 29. A procedência da profecia. Primeiro o Espírito Santo. Agora existe um espírito imundo. Mateus capítulo 8, versículo 29.
Glória a Jesus. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Primeiro, ele profetizou ou não profetizou? A primeira é que ele disse que Jesus era o Filho de Deus, e muita gente ouviu. A segunda, ele disse: tu veio me atormentar antes do tempo. Ele já estava naquela oportunidade profetizando. Sabe qual foi o tempo, Joãozinho? É que quando o nosso Jesus foi crucificado, ele pisou na cabeça dele. Aí, sabe onde é o tormento? É que depois que ele pisou na cabeça dele, ele foi pregar para ele. Mas ele não foi fazer cãozinho, diabinho, se arrepende não. Ele pregou assim: de sabe quem eu aqui? Eu sou aquele que vivo para sempre. Sabe quem é esse aqui? Eu sou a raiz da tribo de Jessé. Sabe que esse aqui é aquele que nasceu da mulher, mas é santo para sempre. Tu sabe que esse aqui é eu, Jesus. Tu sabe que esse aqui é aquele que formei a igreja do Campo 5. Tu sabe que esse aqui é aquele que criou a Assembleia de Deus. Sabe que esse aqui é aquele que formei uma igreja. E a palavra de Deus diz que ele tem e eu tenho a chave da vida e da morte. Abriu, prendeu ele, está preso. Sabe por quê? Porque ele é o Senhor. Esta profecia satânica. Agora existe também a última procedência da profecia. Eu quero que você leia para mim, por favor, em Juízes capítulo 13, versículo 2 e 3. Juízes, lá em Juízes capítulo de número 13, versículo 2 e 3, por favor. E havia o homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Você pode glorificar a Deus. Esta palavra profética, nesta oportunidade, é uma palavra do Espírito Santo. Agora vamos para Jeremias, ou seja, Jeremias capítulo 23, versículo 16. e 16 de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Você pode glorificar a Deus. Esta profecia era profecia humana. Não ouça profeta que fala de acordo com o seu coração. Por quê? Porque o crente não é usado pelo diabo. Às vezes eu gosto tanto do Edivaldo que eu começo a profetizar para ele, porque eu gosto dele, eu quero bem para ele, mas não foi Deus. Aí às vezes se engana. Aí às vezes também tem gente que sabe da vida do outro, aí começa a dizer de acordo com o coração. Às vezes a gente ama tanto uma pessoa que a gente quer tanto bem para ele, que a gente acaba profetizando para ele aquele bem que a gente quer. Aí o que a Bíblia diz? Não dê lugar a este profeta, que profetiza de acordo com o desejo do vosso coração. Você lembra? Existe Micaías, que era o profeta de Deus, e os outros profetas, Josafá levanta e diz: eu posso ir com Acabe? Posso ir, nós vamos destruir, nós vamos matar.
Deus já tinha dito por Micaías que Acabe ia morrer. E naquela oportunidade eles pegaram o capacete, Joãozinho, colocaram o capacete na cabeça, botaram o chifre e saíram correndo e mandavam a cabeça no muro e dizia: assim farão com o exército inimigo, assim farão. E Micaías disse: não fará. E naquela oportunidade, tu, Acabe, não voltará vivo. E naquele momento Acabe jogou ele num poço, e quando jogou ele lá no poço, ele disse: olha, se tu voltares, tu não me verás. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que está lá, ó, um soldado ali, ó, estava ali, pegou ali o seu arco, né? Aí pegou sua flecha e está aqui sem apontação nenhuma. Aí o Espírito Santo pegou e fez ele puxar. Quando puxou, fez ele botar ali naquela oportunidade. Quando ele botou ali, que puxou, sabe o que aconteceu? Foi voando aqui, ó. E lá está na batalha Acabe. Vestiu a roupa até de crente, que ele vestiu a roupa de Josafá. Tem muita gente por aí com roupa de crente, cabelo de crente, mas não é crente. E aí o que acontece? Ele pegou, vestiu ali, colocou ali uma roupa e colocou ali um peitoral que não entrava de forma nenhuma, nenhum tipo de arma entrava ali, nenhum tipo, pois veio ali, entrou entre um e outro, bem no coração. E Micaías disse: os cachorros ainda vão lamber o teu sangue. E ele gritou e disse: ei, tira eu da batalha, porque eu fui ferido. Jogaram ele numa carroça e saíram correndo, e o sangue dele por baixo, os cachorros lambendo. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, cumpre. Deus fala, cumpre. Deus fala, cumpre. Deus fala e cumpre. Aí é por isso que o profeta precisa ter cuidado como profetizar, precisa saber o que está dizendo, precisa falar aquilo que é de Deus, porque para ser profeta precisa ter coragem, para ser profeta precisa ter determinação, para ser profeta tem de ter convicção, para ser profeta tem de ter intimidade. E é por isso que tem pouco profeta, porque profeta tem de ter vaso limpo. Agora você pensa que eu não já fui vítima de pessoas que foram profetizar, de pessoas que foram profetizar morte na minha família, de pessoas que já foram profetizar, mandou arrumar a mala que eu ia embora, grande pregador, e eu fiquei, foi mais 5 anos nessa igreja, mas não é por isso que eu não vou acreditar. Ele gostava tanto de mim que viu eu sofrer de Paulo: prepara a mala, que assim diz o Senhor, que tu vai para uma grande igreja. E eu, glória, glória, não cumpriu coisa nenhuma, foi piorar. Mas já eu, mesmo assim, eu acredito. Era porque ele gostava muito de mim. Então, qual a finalidade da profecia na igreja? Leia para mim aí Mateus 16 e 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. A primeira finalidade da profecia na igreja: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. A profecia é para edificar a igreja. A profecia, ela edifica a igreja espiritualmente e edifica a igreja fisicamente. Se nós formos conversar com a irmã Raimunda de Góes, ela vai lhe dizer, como ela me contou, quando Deus falou para ela que ele ia abrir uma igreja neste lugar. É para edificação ou espiritual ou edificação física da igreja. A profecia. Eu lembro-me que quando eu estava lá no São Francisco do Brejão, lá tinha uma congregação, que esta congregação, ela tinha 23 anos, que eles faziam culto de Barra de Pé de Manga. 23 anos. Passou vários pastores. E com 7 dias que eu estava lá, eu disse: eu quero conhecer o campo. E quando eu ia passando,
o Espírito Santo falou para mim: diz para esse povo que a igreja é para fazer bem aqui. Irmão, assim diz Deus, que é para nós fazer a igreja aqui. Aí o vice diz: pastor, essa congregação tem 23 anos, pastor. Inclusive tem até uma pessoa que congrega comigo aqui, que acho que o irmão dela mora até lá no Caneleiro. Eu disse: de que é essa terra? Ela teve lá. De que é essa terra? Disse: essa terra é do... Disse o nome do irmão. Ele é crente, é. Chega lá e disse: assim diz o Senhor, para mim fazer a igreja aqui. Aí disse: quem disse? Disse o Senhor. Ele é assim ou não é, irmão? Ele olhou para mim, aí eu passei. Aí ele chamou o irmão e disse: irmão, o pastor que chegou novo parece ser meio doido. O homem chega com 7 dias, chega na minha cara e diz que Deus mandou eu dar uma terra para ele fazer aqui a igreja. Aí ele disse: olha, esse homem aí, ele é profeta, é o pastor PPN aí, ele. Aí ele disse: então se foi Deus, eu dou. Me deu um terrenão, né, irmão? 20, 30 metros de frente, com uns 60 de fundo. Eu disse: eu quero limpo. Aí ele pegou, limpou. Eu disse: domingo nós vamos lá, que Deus me disse que é para tu dar um gado para nós comer. Aí a mulher dele disse: aí Deus já me disse também, pastor, antes de eu profetizar, que eu vou dar uma leitoa. Aí eu cheguei na igreja e disse: nós vamos começar a igreja, o lançamento da pedra fundamental. Aí naquela oportunidade o irmão levantou: pastor, eu dou refrigerante. Eu sem pedir nada, disse: olha, antes de Deus lhe falar, eu vou dar aqui o arroz. E naquela oportunidade eu fui lá no prefeito e disse: Deus mandou eu vir aqui te dizer para tu me dar um ônibus, para me levar o povo domingo, lá para o Caneleiro. Ele pegou, me deu um ônibus. Quando foi 8 horas da manhã, começou a chover. Quando nós chegamos lá, chuva, e nós comendo carne. E eu tinha marcado para 3 horas da tarde. E chuva. Aí eu fui para trás da casa e disse: ô Jesus, como é que tu manda profetizar? Para um homem me dar o terreno, um homem me deu as coisas. E agora, Senhor, como é que nós vamos fazer o lançamento da pedra fundamental chovendo? Aí naquela oportunidade o Espírito Santo falou assim: foi eu que te usei. Chama o povo para o meio da chuva, porque eu paro a chuva. E naquela oportunidade eu disse: todo mundo para o meio da chuva. E você já me conhece, tem um ano aqui, comecei a empurrar a crente para a chuva. Não vai para lá. Aí o irmão Pedro, incrédulo: eu não vou botar meu som não, porque amanhã, fica para lá, incrédulo, bora lá, irmão. E peguei na mão da Lulu, e a Lulu pegou na mão das meninas, e começamos a entrar. Quando nós chegamos lá, abriu o céu, um sol quente que ardia. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: agora o culto só é 40 minutos. Eu disse: irmão, ligeiro, que o culto é 40 minutos. E eu dirigi o culto ligeiro aqui. Eu disse: olha, eu não vou pedir nada não. Você sabe o que é que construção precisa. Irmão, saiu 5.000 tijolos, saiu telha, saiu madeira. Eu não tirei um tostão para fazer a igreja. É linda ou não é linda a igreja, irmão? É tão linda que lá tem estofado, é, não é, irmão? Estofado lindo, para a glória do nome de Jesus. É uma palavra profética para edificar a igreja. E aí, irmão, minha igreja: pastor, eu não aguento mais, é o Shaddai. Vai acabar mesmo. Como é que está o ciclo de oração? Irmão, vai acabar mesmo. Aquele ciclo de oração vai acabar mesmo. Como é que está a mocidade? Aquela mocidade não presta. Vai não prestar mesmo. Agora você começa a profetizar em nome de Jesus: a mocidade será uma bênção, o ciclo de oração é uma bênção, a minha congregação é a mais bonita e a melhor, aleluia, a minha família é a melhor, os meus filhos é a melhor. Profetiza, 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 profetiza em nome de Jesus, porque quem tu abençoar será abençoado. Ei, você que está aí ligado conosco, eu profetizo saúde sobre você, eu profetizo bênção física, bênção financeira, bênção espiritual, bênção ministerial. Sai dor de coluna, eu te repreendo agora. Sai problema, eu profetizo sobre a tua vida. Diga glória. A profecia, leia para mim,
Atos capítulo 2, versículo 40. 2:40. Atos capítulo 2, versículo 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. A profecia é para edificar a igreja espiritualmente e fisicamente. E a profecia é para exortar a igreja. Exortar a igreja. Exortar o pastor. Tem muitas vezes que o pastor é tão grandão que ninguém pode admoestar, nem exortar, pois Jesus usa uma profecia para quebrar a grandeza dele. Às vezes o irmão é tão grandão que ninguém pode falar nada, pois Deus usa um profeta e massacre, diz a verdade para ele. Então a palavra profética é para exortar, aconselhar a igreja. Eu conheço um irmão que o pastor chamou o Takayama para pregar numa festa. E aí, nesse tempo era o Luiz Rocha, o governo do Maranhão. E aí o irmão começou a pregar. E aí, por que ele começou a pregar? É porque o Takayama não veio. Aí o pastor não sabia o que fazer, chamou ele. Era o melhor pregadorzinho da igreja dele. Aí estava lá a secretária de Estado e estava lá o Luiz Rocha. E ele chegou para o Luiz Rocha e disse: se tu não se arrependeres, as profundezas do inferno te aguarda, ladrão. Tu és roubador, tu anda usurpando, tu é um rebelde. E ele abaixou a cabeça. E naquela oportunidade ele perguntou: quem é o senhor? Ele disse: eu sou um homem que conheço o céu por dentro e por fora. Aleluia. Aí o irmão pegou, o pastor ficou atribulado: meu Deus, esse irmão é doido. Meu Deus do céu, como é que não vem o Takayama? Eu boto essa pessoa. Falou desse jeito para o governador. Misericórdia, misericórdia. E naquela oportunidade tinha um repórter do governador. E quando foi no outro dia, ele escreveu, o repórter escreveu no jornal: conheci um homem ontem que conhecia o céu por dentro e por fora. Aleluia, queridos, a profecia é para exortar e aconselhar. Porque quando a palavra de Deus fala, o mar obedece. Você baixa, porque foi Deus. A profecia também, eu quero que você leia capítulo 14, versículo 16 de João. Não, 1 Coríntios, não, João 14, 16. Que já está mais pertinho. Vamos lá, João 14, 16. Que a profecia também é para o consolo, para o alívio do crente. João capítulo 14, versículo 16. Leia. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Aleluia. Para que fique convosco. Aleluia. Para sempre. Aleluia. Ele está aqui? Ele está aqui? Você já imaginou, irmão? Já imaginou? Os discípulos andavam agarrados com Jesus, confiando em Jesus, e naquela oportunidade Jesus desaparece. É da mesma forma. Tu já viu quanto um viúvo sofre? Você já imaginou? Tu já perdeu um amigão teu que tu amava, só andava contigo, pastor, não é ruim? A gente sai da igreja chorando, tem aquele amigo que a gente gosta, não é verdade? No dia que o Rafael disse que não vê o Will, o dia não foi dia completo. No dia que ele disse que não vê o Tiago, as coisas deu tudo errado. É aquele amigo que você conversa e de repente esse amigo morre e você sofre. E isso foi o sentimento. Aí sabe o que aconteceu? Jesus disse: eu vou. Agora só que eu vou preparar lugar. Aleluia. Eu vou preparar lugar. E talvez até um discípulo disse: eu vou ficar sozinho. Vai não. Eu vou enviar um igual eu, Paracleto, aquele que está do teu lado toda hora, todo minuto. Se tu pisar nas águas, ele pisa contigo. Nos espinhos, ele pisa contigo. No fogo, ele pisa contigo. Ele te aconselha. Ele bota na tua boca a palavra que é para falar. Ele é melhor do que eu. Ele é Deus. Ele é Deus como eu. Ele é Deus como eu. Ele é Deus como eu. Ele vai consolar você. Você não vai ficar sozinho.
Jesus profetizou para eles a profecia. Agora você observa, Enoque profetizou, Ágabo profetizou, Saul profetizou, Zacarias profetizou. Agora, existe profeta falso, como lá em Isaías capítulo 9, versículo 15. Leia aí para mim, Isaías 9, 15. Depois, irmão, lê 1 Reis 22 e 11. Foram profetas falsos que trouxe problema. Mas existe um detalhe: Jesus tem profeta aqui nesta noite. Aleluia. Reclaite harabashuri elequeima. Neikle harabashuri onoro sabahat. Alerei shurieima. Enquanto o irmão procura, pode ler, irmão, por favor. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Amém. O profeta que ensina a falsidade é cauda e não é cabeça. Em segundo lugar, dom de língua. Dom de língua. Eu vou terminar. Os irmãos esperam eu terminar? Nós vamos aumentar 10 minutinhos, nós terminamos meu estudo hoje. Pois abra aí Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4, por favor. Capítulo 2, versículo 1 até o 4 de Atos. Leia aí para mim. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Nós da Assembleia de Deus temos uma doutrina que o batismo no Espírito Santo só é batismo no Espírito Santo com evidência de língua. Infelizmente, alguns pastores da Assembleia de Deus consagram presbítero, diáconos, evangelistas e até pastores que não são batizados no Espírito Santo. Mas o nosso costume precisa ser batizado no Espírito Santo. E uma coisa interessante, que falar em língua é uma expressão falada sobrenatural de uma linguagem espiritual. Falar em língua é, na realidade, uma edificação do crente. O crente, quando fala uma língua, ou quando fala a língua, ele edifica a si mesmo. A falar em língua é dom. É por isso que tem pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, falaram língua no dia que foram batizados e nunca mais falaram, porque falar em língua constantemente é dom. E esse dom de língua é tão importante que eu quero que você abra aí, por favor, em 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 14 e versículo 28. Mas se não houver intérprete, estejam calados na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. O dom de língua é o único dom que depende de outro. Então o dom de língua e a interpretação de língua, depende de outro. Por quê? Porque depois de um período do desenvolvimento de quem fala em língua,
ele começa a controlar-se e, às vezes, Deus usa ele mesmo ou outra pessoa para interpretar o que esta pessoa está falando. Infelizmente, tem desaparecido da igreja. Por que tem desaparecido? É porque muita gente não crê mais no batismo no Espírito Santo. Mas ele é também um relógio. E uma coisa interessante, leia aí para mim, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, por favor. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Paulo diz: eu quero que todos os crentes falem língua, porque falar em língua depende do crente. Jejum, oração, santificação, leitura da palavra, consagração, e Deus quer que você fale em língua. Por quê? Porque falar em língua é um sinal do batismo no Espírito Santo. Falar em língua é como você está apenas vestido, mas quando você fala em língua, você está revestido do Espírito. É tão importante falar em língua, que a palavra de Deus diz que os discípulos, eles só começaram a pregar quando eles foram batizados no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dá ousadia, aleluia. O Espírito Santo, ele opera em você. Agora, uma coisa interessante: ah, pastor, e quem não fala a língua não vai para o céu? A Bíblia não diz isso, porque falar em língua é dom. E como é dom, é importante que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus entrega para a igreja. E uma das coisas que Deus deu para a igreja é falar em língua. É um sinal. É um sinal. E uma coisa interessante: a falar em língua, igual o irmão leu 14 e 12 de 1 Coríntios, ela edifica a igreja. Falar em língua edifica a igreja. Sabe por quê? Eu lembro-me que o pastor Ayrton Agostinho estava dirigindo um culto lá na empresa que ele vendia ali no mercadinho, no Armazém Nádia, que o dono de lá, ele era turco, né? E de repente ele começou a dirigir o culto e começou a falar língua. Começou a falar língua, começou a falar língua, começou a falar língua. E quando terminou o culto, ele chamou o Ayrton e disse: senta aí, Ayrton. Ayrton, tu já foi na Turquia? Não. Tu já foi na Síria? Não. Tu já teve aula de língua da Síria? Não. E como é que tu falou na minha língua? E ele perguntou: e o que é que eu disse para o senhor? Tu disse para mim que eu preciso ser crente, aceitar Jesus como Salvador, para mim poder entrar no céu. Aleluia, glória a Deus. Eu conheço a história de um irmão lá no Rio. Inclusive, essa irmã pregou em Mara Rosa. Tu lembra dela, né, Luzinha? Uma bem morena. E ela contou uma história interessante. Ela contou uma história que os irmãos da igreja, os jovens, decidiram fazer um culto no morro, onde vendia, Edvaldo, muita droga. E ela subiu, aquela velhinha, mais de 60 anos. Foi a maior luta para subir aquela velha lá no morro. E quando começaram ali, naquela oportunidade, a pregar, lá veio o gringo falava inglês perfeito, dono do morro, e disse: quem está dirigindo o culto aí sem falar comigo? Aí vinha todos armados, com metralhadora, aqueles moreno terrível, aquele grandão, brancão, gringo. E naquela oportunidade os jovens todos correram, e quando ficou só a velhinha, que ela não podia correr, e ela disse: ô Jesus, agora os homens vão me matar. Quando ela disse isso, ela começou a falar a língua, falar a língua, falar a língua, falar a língua, falar a língua. E aí ela começou a pular, e
eles começaram a ajoelhar, aí ela pegou e orou por esse tudinho. A paz do Senhor, paz do Senhor. Quando terminou, disse: o que aconteceu? A senhora pregou para nós arrependimento com toda a nossa vida, na nossa língua. Fala a língua é um sinal de Jesus na reunião. Fala a língua edificando o crente. Fala a língua é um sinal. Marcos 16 e 17. E esses sinais seguirão os que crêem em meu nome. Em meu nome. Em meu nome. E você precisa falar a língua. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. Tu lembra? Quando nós aceitamos Jesus, a primeira coisa: seja batizado nas águas. A segunda coisa: seja batizado no Espírito Santo. 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 Jesus quer que você seja batizado no Espírito Santo. Jesus quer que você fale a língua do céu. E eu estou orando. O último dia eu orei aqui 5 horas da manhã. Jesus, eu quero criança falando línguas estranhas. E quando foi outro dia, não foi? Quinta-feira aconteceu, não foi, irmã Rosânia? Nós estamos aqui no culto, não foi? E Jesus começou a batizar as crianças no Espírito Santo. Elas pulavam, corriam, falavam línguas estranhas. E Jesus vai batizar mais gente. Ah, pastor, para que isso? É para a igreja você ser edificado. É para você sentir Jesus perto de você. E tem uma coisa, leia para mim Atos 2:11. Você tem que falar a língua todo dia. Não reprima o Espírito Santo. Tem crente que senta, só fala a língua quando quer. Mas quando a igreja era toda borrada, quando a igreja chorava, que descia suor, o povo levava lenço para a igreja, gritava, levantava a mão. Ainda no tempo da igreja, o povo falava línguas estranhas. A gente não sabia se o céu desceu ou se nós já tínhamos sido arrebatados. E Jesus quer o campo sim, que é assim. Jovem cheio do Espírito Santo, criança cheia do Espírito Santo, batizada no Espírito Santo. Eu não consagro obreiro que não é batizado no Espírito Santo. Eu aceito o que já tem. Leia para mim, pastor. 2:11 de Atos. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Fala em língua, Carlos. Engrandece o nome de Jesus. Engrandece o nome de Jesus. Engrandece o nome de Jesus. Você quer ver o impacto? É quando você começa a pregar e falar línguas estranhas, o povo teme e sabe que Jesus está ali. Você quer ver o impacto? Agora hoje é uma coisa, olha, não pode falar língua. Outro dia nós fomos dirigir um culto na cara da irmã Cleane no meio da rua, não foi, irmã Cleane? No meio da rua. Aí de repente eu comecei a pregar e comecei a falar línguas estranhas. Aí o Arquimé falou língua lá do outro lado. Aí de repente o outro falou lá do outro lado. Aí de repente a irmã Cleane do outro lado. Aí ficou um circo de fogo. E quando nós oramos, estava a gente saindo da porta, olhando o que é isso. E língua, e língua, e língua, e língua. Parece que o Espírito Santo de Deus fez um mistério naquele lugar. Arrancou fumante, arrancou adúltero, arrancou prostituição. Sabe por quê? Língua engrandece Deus no lugar.
engrandece Deus no lugar. Liclos, engrandece Deus no lugar. Agora, para falar em língua, tem de abrir a boca. Para falar em língua, tem de glorificar. Eu só dou glória a Deus quando eu sentir. Tu não fala a língua nunca. Eu só dou aleluia quando eu sentir. Tu não vai falar a língua nunca. Ricaima. Mas quando você abre e começa a adorar, Jesus começa a operar dentro de você. E Jesus quer que essa igreja fale línguas estranhas. Jesus quer. Olha, outro dia o irmão João foi pregar numa congregação, não foi, irmão? E quando chegou lá, Jesus começou a orar, Jesus batizou mais de 10 no Espírito Santo, falando língua, pulando, falando língua, pulando, falando língua, pulando, falando língua, pulando. Sabe por quê, irmão? É que hoje tem algumas igrejas por aí que os pastores são os deuses. Só quem fala língua é o pastor. Só quem cura é o pastor. Só quem prega é o pastor. Só quem ora é o pastor. Só quem expulsa demônio é o pastor. Porque essa igreja é do pastor. Mas a igreja do Campo 5 é de Jesus. Quem fala línguas estranhas é os obreiros de Jesus. Quem fala línguas estranhas é as crianças de Jesus. Quem fala línguas estranhas é as mulheres de Jesus. Quem fala línguas estranhas é os obreiros de Jesus. Quem cura para Jesus é os obreiros de Jesus. Quem expulsa demônio é os obreiros de Jesus. Quem prega as missionárias de Jesus. Porque Jesus quer que todos sejam cheios do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo opera, queima pecado. Quando o Espírito Santo opera, fala a língua. Quando o Espírito Santo opera, profetiza. Ei, você que está me acompanhando, é batizado no Espírito Santo, fala línguas estranhas, profetiza. Receba a nova unção. É mesmo. É uma unção diferente, uma unção de profetizar, de falar línguas estranhas. Sabe por quê? Porque Deus está em você. Por último, fique de pé. Interpretação de língua. De acordo com 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 5. Rei Clais Riha, parte B, a não ser que também intérprete, para que a igreja receba edificação. A interpretação de língua. Interpretação de língua. Quem fala em língua deve buscar a interpretação. Lá no versículo 13 diz assim: pelo que o que fala a língua estranha, ore, para que possa interpretar. Sabe por quê? É porque às vezes você fala a língua para exortar você mesmo. Sabe por quê? É porque você ora em línguas, você ora com o Espírito, você ora no Espírito e você ora em Espírito. Rihaba. Quem aqui já falou línguas estranhas e entendeu o que você estava falando? Levante a mão. Várias pessoas. Aleluia. Shuriene Reima. Aí às vezes você fala para você, às vezes você interpreta para você ou para os outros. Aleluia. Glória a Deus. E a interpretação de língua, glória a Jesus, é importante na igreja, porque é Deus falando na igreja através de você. Olha, queridos, a igreja não pode perder a sua identidade. Sabe por que as nossas igrejas têm sofrido, têm perdido a identidade? Tem quantos anos que a gente já tinha visto arrebatamento no Espírito? Eu lembro-me que eu estava no São Pedro dos Crentes um dia, e um jovem de Balsas caiu.
E aí ele foi, naquela oportunidade, arrebatado. E ele ficou, era o Silvan Santos cantando. Terminou a festa 1h da tarde. Jesus batizou mais de 100 no Espírito Santo. E esse rapaz ficou arrebatado em espírito. Ficou arrebatado 2, 3, 4, 5 horas, pastor Rafael. Ele levantou. Quando ele levantou, eu chamei ele. Disse: meu filho, o que tu viu? Ele disse: eu vi o céu. Aí ele começou a contar, disse: mas só que eu vi lá na galeria da igreja do São Pedro, eu vi uma cobra muito grande, e essa cobra começava a vir no primeiro banco, engolia 3 crentes, era aquele, depois ia para outro banco. Aí ele começou a dizer, aí disse que quando chegou no púlpito, engoliu só um. Eu disse: quem? O pastor. O pastor. E naquela oportunidade, eu disse: pois tu vai falar para ele. Chamamos o pastor, conversamos com ele. Pastor, precisa se arrepender. Sabe onde é que esse pastor está hoje? Isso tem mais ou menos uns 8 anos. Largou a mulher, abandonou os filhos, é casado com outra mulher. Reconciliaram ele, já entregaram 2 igrejas para ele, e hoje ele é desviado. E o primeiro que não acreditou foi ele. Jesus quer dar dons espirituais para a igreja. Porque quando a igreja, obreiros, você quer ver o povo temer nossa igreja? É quando Deus começar a usar, revelar profeta na igreja, o povo começa a temer, pecar, porque sabe que na hora que pisar, Jesus levanta um. É verdade. Ele sabe que na hora que ele chegar em pecado, Jesus usa um crente com línguas estranhas e outro interpreta. Ele sabe disso. Aleluia, glória a Deus. Olha, queridos e amados irmãos, eu quero dizer uma coisa importante para você. Jesus Cristo quer usar você. Quer usar você. Ele quer usar você. Existe, Edivaldo, uma coisa mais linda, que quando tu chega na tua congregação, que tu vê aquele monte de mulher falando línguas estranhas, que parece uma voz de muitas águas. Não é lindo? A operação do Espírito Santo. Ei, irmã, quando chegar, pode abrir a boca e deixa falar. Fala. Não reprima o Espírito. Quando começa a falar, para com isso, fala, porque Deus tem um mistério. Agora hoje, o crente tem tempo de passar não sei quantas horas assistindo um filme, tem tempo de passar não sei quantas horas falando algo, falando de política, falando não sei de quê, vários assuntos, é importante, mas na hora de orar, quando Deus começa a operar, vou-me embora, demorou o quê? Não te apressa em sair da casa de Deus, vai orar, aí ora meia hora, não sente nada, orou nada. Agora você quer ver Deus operar? Comece a madrugar. Aquele que me busca de madrugada, ele me encontrará. Ai, choreba, agora é uma tristeza. Obreiro não quer mais saber de orar, quer saber só de comer, orar zero. Vamos avivar a igreja, começando de mim e de você. Tem quantos dias que você passou a noite inteira orando? Hoje eu vi um testemunho que eu chorei. Vou terminar agora. O pastor Josué, lá da Bahia, contando que tem um pastor cego, e aquele pastor cego pastoreia numa igreja, e o pastor Israel, da convenção, daquela oportunidade, começaram o crente a fazer essa situação de muito poder, muita unção na igreja. Ei, irmão, chama esse irmão bem aí, chama esse irmão aí. Esse irmão que está saindo aí, porteiro, esse irmão que está saindo aí, traz ele aqui. Esse irmão aí, vem cá, irmão. Quantos acreditam que Jesus cura? Deus está me revelando que esse irmão está indo embora, porque não está aguentando ficar sentado no banco de problema na coluna. Cadê o presbítero com óleo aí para ungir ele agora? Vem cá, irmão, vem cá, irmão. Tu não ia embora, irmão, porque não podia ficar mais no culto de dor na coluna, não era isso?
Tira a camisa dele aí, tira a camisa atrás dele aí. Agora você, aqui, só atrás. Tira, Alckmin. Aleluia. Assim, passa o óleo aqui, obreiro, aqui na coluna dele. Vamos orar, levante a mão em nome de Jesus. Ó Deus, derrama dons de profecia, dons de curar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo bico de papagaio desapareça agora. Toda hérnia de disco agora seja agora exterminada do corpo deste homem, pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus, que este óleo penetre agora nos nervos, no sangue, nos ossos. Receba a cura agora. Diga, igreja, receba a cura agora. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Agora você pode glorificar a Deus. Continue de pé, que eu vou terminar o testemunho aqui. Aí sabe o que aconteceu? Naquela oportunidade, obrigado, irmão. Levanta o pé mais alto, irmão. Levanta o pé mais alto. Olha, irmão, naquela oportunidade, a igreja dele foi parar na justiça para fechar a igreja. Aí o pastor disse que ele chegou em casa: pastor, aquela causa na justiça é para fechar a igreja. Aí o pastor Josué disse que procurou o juiz que ia julgar a causa. Disse: ó, pastor, essa causa dele não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Essa causa dele, ele já perdeu. E amanhã, 10 horas. Aí ele disse que ligou para o irmão. Disse: ô irmão, tudo que eu podia fazer eu já fiz. Liguei para o juiz, conversei com ele. E o juiz disse que tu já perdeu a causa. Aí sabe o que o irmão falou? Disse: pastor, pois o senhor deixa eu orar bem aqui no seu gabinete, 5 horas da tarde. Era como amanhã, de manhã seria a causa. Aí o pastor já disse: pode orar. Aí o irmão começou a orar 5 horas. Ele disse que orou até 7 horas com ele. Disse: irmão, disse: não, pastor, pode ir para o teu culto, que eu vou ficar aqui no gabinete. Aí o irmão orou. Aí ele disse que voltou 10h30 do culto. Chegou lá e disse: irmão. Ele disse: não, pastor, deixa eu orar mais um pouquinho. Aí ele disse que foi dormir. 3 horas da manhã ele levantou, está lá o irmão orando. Ele chegou e disse: irmão, rapaz, é 3 horas. Ele disse: não, pastor, deixa eu orar mais um pouquinho, pode dormir. O pastor foi dormir. Quando deu 6h30, ele disse que levantou para deixar os filhos dele no colégio. Estava lá o irmão só gemendo. Quando chegou lá, disse que o irmão estava deitado naquele sol, naquele cimento frio. Disse: mas irmão, ele disse: não, pastor, só um pouquinho. Ele foi deixar a criança dele. Aí ele disse que quando voltou, disse: irmão, o senhor quer café? Não, pastor, não fale comida não. E ele orando. Aí ele disse que orou com ele até 9 horas da manhã. Aí está orando. Aí ele disse que de repente o telefone dele tocou. Quando tocou, era a esposa do pastor. Disse: fulano está aí? Ele disse: está. Disse: manda ele parar. Porque o que tinha de ser feito já foi feito. Já houve audiência. Irmã, e aí? A igreja ganhou. Ei, vamos ganhar dons espirituais, pois vamos orar. Vamos ganhar dons espirituais, vamos orar. Vamos jejuar. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos orar. E a vitória é nossa. Soberano Deus e Altíssimo Pai, em nome de Jesus, olha para os nossos internautas que ouviram, Pai, esta mensagem nesta noite. Ó Deus, que Tu comece a curar todos os enfermos, que Tu comece a tirar toda a frieza, que Tu comece, ó Pai, a avivar agora a vida de cada pastor, de cada evangelista, de cada presbítero, de cada diácono, de cada auxiliar aqui na igreja, de cada ovelha que está ouvindo, Senhor, esta mensagem através do nosso YouTube. Ó Pai, abençoa pelo poder da Tua palavra. Olha, meu Deus, para os obreiros da Tua igreja. Ó Senhor da glória viva, eu quero criança batizada no Espírito Santo. Eu quero jovem batizado no Espírito Santo. Eu quero obreiro batizado no Espírito Santo. Aviva Deus. Aviva os tocadores. Aviva os cantores. Aviva os tesoureiros. Aviva os porteiros. Aviva, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Continue de pé.